Hoje nós encerramos esse tema que nós demos início há um mês, um pouco mais de um mês atrás, que é o que, como e com quem Jesus comia. Se você não pôde estar aqui, porque tem alguns visitantes, né? Tem 2 mulheres ali visitando pela primeira vez, tem mais 2 lá. Quem está vindo pela primeira vez, levanta as mãos assim. 2, 3, 4, 5... 5 pessoas? 5 pessoas. Então, sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Tem uma amiga da Camille ali, que ela acha que eu não vi ela, mas eu vi, ela estava com vergonha. Seja bem-vinda, né, Reinaldo? Irmãos, se você não pôde estar aqui, ou por algum motivo não ouviu as mensagens anteriores, tem um canal no YouTube lá, que o Murilo administra para nós, é o irmão que está ali na câmera. Então você pode ouvir as mensagens lá. Hoje nós vamos falar sobre com quem Jesus comia. E eu quero ler um texto para os irmãos, está lá em Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então aqui está falando depois disso. Depois disso o quê? Esse depois disso que está no versículo 27, vai me acompanhando aí na projeção. Esse depois disso é aquele momento que a Bíblia fala que Jesus estava pregando numa casa e tinha um aleijado que não conseguia chegar até a casa. Então vieram 2 amigos carregando esse homem, abriu um buraco no telhado e desceu o homem. Lembra disso? Quantos irmãos lembram desse texto? Desceu o homem. Quando o homem estava descendo, Jesus estava pregando, Jesus olhou e falou, olha, vá em paz, os seus pecados estão perdoados. Nesse momento, alguns religiosos, que a Bíblia chama de fariseus, olharam um para o outro e falaram em alta voz lá, olha, como é que pode você perdoar pecados? Por acaso você é Deus? E aí Jesus falou, o que é mais fácil dizer? Está perdoado ou levanta e anda? Já que vocês estão falando isso, então não vou só perdoar não, eu vou curar ele. Levanta, pega a sua maca e vai embora. E a Bíblia diz que ele foi curado e perdoado. Aí esse texto que nós estamos lendo fala depois disso, que é esse texto que eu acabei de te explicar, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. O que é um publicano? Publicano, veja bem, Jerusalém é a capital de Israel. Só que nesse tempo aqui, os romanos tinham tomado Jerusalém para si, dominado. Sabe aquela disputa por terra? Eles dominaram. E agora, os israelitas tinham que pagar impostos para Roma. Quem que cobrava os impostos? Os publicanos. Então o publicano, ele cobrava imposto do povo dele mesmo para passar para Roma. Você acha que o publicano era querido? Alguém aqui paga IPVA dando glória a Deus? Alguém aqui paga IPTU falando, não, como é bom pagar IPTU? Como é bom pagar IPVA? Olha essas ruas maravilhosas aqui de Araucária. Pagamos IPVA com a maior alegria. É assim que você paga? Não. Agora imagina, esses homens ficavam sentados numa coletoria, recebendo os impostos. A Bíblia fala que tinha muitos publicanos, o nome já diz, né? De público, que tratava com o público, que era corrupto. Por quê? Se hoje, com todo o sistema que existe, tem corrupção, imagina naquela época que não tinha papel assinado, não tinha computador, não tinha registro. Então muitos publicanos cobravam a mais e ficava com a sua parte. Não tem nada falando sobre Levi, mas Levi era um publicano, e como publicano, ninguém gostava dele. Aí a Bíblia fala assim, preste muita atenção, que Jesus estava passando, viu Levi sentado, falou para Levi, Levi, levanta, me segue. E a Bíblia diz assim, que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Depois desse texto aqui, não há mais registro de Levi voltar a ser um publicano. Sabe quem Levi se tornou? Mateus, o autor do primeiro livro do Evangelho.
O nome dele foi trocado. Na verdade não foi trocado, foi invertido. Levi significa dádiva de Deus, né? Então agora Levi, que era o publicano, não se chama mais Levi, se chama Mateus. Possivelmente é como se fosse um nome composto, e agora é chamado pelo outro nome. E Mateus agora se tornou um discípulo de Jesus. Levi e Mateus, é a mesma pessoa, se tornaram um discípulo de Jesus. Mas você percebe que Jesus passou e falou: me segue. Olha, o que tem em Jesus que um publicano, cobrador de impostos, abandona o que está fazendo e começa a seguir Jesus sem receber nada em troca? Muito pelo contrário, ele nunca mais foi um publicano. Ele abandonou o emprego dele. Aí olha a continuação do texto. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Ele não conhecia Jesus, ele conheceu Jesus aqui. E logo que ele conhece Jesus, o que ele oferece? Um banquete. Sabe o que é interessante? Que ninguém faz banquete sem dinheiro, faz? Dá para fazer banquete sem dinheiro? Se você for levar alguém para almoçar na sua casa, por mais que seja uma comida muito simples, mas teve que ter um dinheiro empregado para fazer aquela comida, sim ou não? Agora a Bíblia fala que Levi ofereceu um banquete em sua casa, e havia muita gente comendo com eles. Aí o texto continua: publicanos e outras pessoas. Olha que interessante, quando ele entrega a vida para Jesus e começa a seguir o Senhor, a primeira coisa que ele faz é colocar a casa dele, os benefícios dele, a despensa dele, o sofá dele, a casa dele à disposição do Senhor. Você sabe que não tem como servir ao Senhor se você não disponibilizar daquilo que você tem para servir a Ele. Cada um dá de acordo com aquilo que tem, é o que a Bíblia nos ensina. Em uma ocasião veio muitos homens e trouxe ofertas gigantescas, mas uma mulher deu algumas moedas de bronze, e o Senhor falou: dessa oferta eu me agradei. Por que o Senhor se agradou da pouca oferta que ela deu? Porque era de coração, porque era relacionado com aquilo que ela podia dar. Você sabe, a Bíblia fala que Levi abriu a porta da casa dele, colocou à disposição do Senhor aquilo que ele tinha. Quando nós entregamos a vida para o Senhor, nós colocamos à disposição do Senhor aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós possuímos. Se eu não entender isso, então eu não coloquei tudo que eu tenho para o Senhor, eu não estou debaixo da vontade do Senhor 100%. Se eu entendo que o carro que eu tenho é meu, a casa que eu tenho é... o carro que eu tenho é do Senhor, a comida que eu como foi o Senhor quem me deu. Se eu não entender isso, como é que eu vou ter o coração grato? Tudo que eu tenho foi Ele que deu. E a Bíblia diz que Levi fez isso. Aqui ainda não é o ponto principal, são alguns pontos importantes, mas o que eu quero falar hoje é isso aqui, ó. E Jesus foi para a casa dele, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, que são os religiosos da época, os fariseus, que é aquele mesmo grupo que criticou Jesus, porque Jesus perdoou o pecado do paraplégico, lembra que eu acabei de citar aqui? É o mesmo grupo. Então os publicanos, mais os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram aos discípulos de Jesus. O que eles disseram? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Porque, ouve isso aqui é importante. Levi era um publicano. Ele não tinha relacionamento com o Senhor. Qual era o tipo de pessoas que ele tinha amizade? Com publicanos e com pecadores. Ele não tinha amizade com gente santa. Quando Jesus vai até a casa dele, que tipo de gente que vai ter na casa dele? Publicano e pecadores. Jesus senta na mesa, almoça, come junto com aqueles publicanos e com os pecadores. Os religiosos, os mestres da lei, criticam Jesus. Por quê? Porque Jesus sentou à mesa com esses homens, mas era o tipo de gente que Levi conhecia. Deixa eu te falar uma coisa, é engraçado que Jesus senta à mesa com esses pecadores, mas o Senhor não anda com os pecadores. Jesus andava com os discípulos, está entendendo? Ele sentava à mesa com os pecadores, mas ele andava com os discípulos.
Se você quer ganhar alguém para Jesus, se você ora pela sua família, se você ora por um amigo, não adianta. Você em algum momento vai ter que sentar na mesa dos pecadores. Eu sento à mesa dos pecadores, mas eu não caminho com os pecadores. Eu caminho com gente igual a mim, mas eu sento à mesa dos pecadores. Mas os religiosos não entendiam isso, e os religiosos criticavam Jesus para os discípulos. Essa é outra evidência de religioso. Religioso nunca fala direto com Jesus. Por que eles não vieram e falaram: Jesus, por que o senhor está sentando na mesa dos pecadores? Eles falam com quem? Com os discípulos. Olha lá, ó seu mestre o que está fazendo aí, ó o rabino que vocês seguem aí o que está fazendo, sentando com os pecadores. Você tem que tomar muito cuidado com gente que não fala as coisas para você. Tem um monte de gente que é bom para falar, mas ele não procura a pessoa certa. Não tem problema nenhum você discordar de coisas, desde que você procure a pessoa certa. Se não, é fofoca. Você tem um problema na sua empresa? Procura quem você tem problema e resolve. Porque se você for falar para outra pessoa, o nome disso é fofoca. A Bíblia fala que é como rebelião, e rebelião é como pecado de feitiçaria. Aí, a Bíblia fala assim: Jesus lhe respondeu, olha que engraçado, para quem que os fariseus falaram? Para os discípulos. Mas quem que respondeu? Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ligado. Olha aqui para mim, você tem que ser uma pessoa ligada. Jesus estava percebendo tudo. Os discípulos estavam ali e os fariseus foram criticar Jesus para os discípulos. E quem respondeu foi Jesus. A Bíblia fala aqui, queixaram-se para os discípulos: por que vocês comem na mesa dos publicanos e pecadores? Jesus respondeu. Por que Jesus respondeu? Porque ele estava percebendo, ele estava ligado. Você que trabalha numa empresa, você tem que estar ligado nas coisas. Você não pode estar focado só naquilo que você está fazendo. Você que é líder de célula, você tem que estar ligado na sua célula. De repente, naquele dia da célula, você tem tudo programado para o que você vai fazer, mas chega um casal que está visivelmente abalado por algum problema. O que você tem que fazer? Como eu estou ligado no ambiente, como Jesus estava, percebendo o ambiente, eu mudo a célula, por quê? Porque tem um casal que precisa de um abraço. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Jesus estava ligado. Você percebeu sua filha chegando da escola triste? Não finge que você não está vendo. Jesus estava ligado o tempo todo. Tanto que os religiosos criticaram Jesus para os discípulos, mas os discípulos nem responderam. Quem respondeu foi Jesus. O marido percebeu que sua esposa chegou do trabalho e ela não está como geralmente ela está? Perceba o ambiente. Esposa, seu marido chegou e você percebeu que ele foi direto para o quarto, que não é comum. Ele já tem alguns dias que não está comendo como geralmente come, não está fazendo as coisas como geralmente faz. Não finge que não está vendo. Por quê? Porque um bom líder percebe o ambiente que está. Jesus era um líder. Na sua casa você é um tipo de líder. No seu trabalho você é um tipo de líder. Eu sou um tipo de líder. Eu estou na fila do banco, eu sou um tipo de líder ali. Eu estou andando na rua, um motoqueiro caiu, eu sou um tipo de líder ali. A Bíblia diz que os fariseus nem foram falar com Jesus, foram falar com os discípulos, mas ele estava ligado. Nós temos que estar ligado. Aí o texto continua, Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha que engraçado. O que tem a ver essa ilustração? Porque os discípulos vêm criticar Jesus por estar sentado, comendo, como diz o título aqui, comendo com as pessoas. Jesus foi criticado do jeito que comia, porque comia sem lavar as mãos. Jesus foi criticado pelo que comia. E Jesus foi criticado por causa de com quem comia. Aí eles vêm criticar e Jesus fala, mas são os que precisam os que têm saúde é que precisa de médico? São os enfermos que precisam de médico. Olha, é isso aqui que eu quero te falar, você tem que anotar. Sabe o que é interessante? Para os religiosos, para os fariseus, para os mestres da lei, que conheciam a lei,
Pecador, que era aqueles que estavam em volta de Jesus sentado à mesa, eram pessoas condenadas. Não merecia nem comer junto. Vou repetir mais uma vez. Para os fariseus e os religiosos, os pecadores não passavam de pessoas condenadas. Não servia para mais nada. Servia para morrer na condenação. Mas Jesus dá essa ilustração. Por quê? Porque enquanto para os religiosos o pecador é um condenado, para Jesus o pecador é um paciente. Ele é o médico. Ué, são os que têm saúde que precisa de médico? Quem tem saúde não precisa de ir no médico. Eu vou querer sentar com os justos já é justo. Eu sento com os pecadores para tornar os pecadores injustos. Por quê? Porque eu sou médico e eles são pacientes. Eles precisam de receita, eles precisam de medicamento. Olha que interessante, você vê a diferença dos religiosos para Jesus? Religioso, quando olha um pecador, pensa, nossa, olha esse homossexual aqui, tinha que morrer. Eu estava no shopping Barigui essa semana, quinta-feira, fui com a minha esposa jantar lá no shopping, e eu estava sentado no sofá, né? Eu gosto muito de ir no shopping Barigui, porque tem uns sofazãos lá bem bom, né? Daí a minha esposa vai andar e eu fico lá. E eu estava assim, bem sentadão lá, passou 2 homens, olha, grande, um afrodescendente, um negão forte, barbudo, um outro assim, alto também, um pouco mais gordinho, barbudo, de mão dada, aqueles pelos do braço ralando um no outro. Eu falei, nossa, que coisa mais esquisita. Mas para quem que veio Jesus? Exatamente para esse tipo de gente. Eu posso sentar à mesa com esses 2 homens, mas eu relaciono com iguais a mim. A Bíblia diz que Paulo se fingiu de louco para ganhar os loucos. Ele se fingiu de louco. Ele não era louco. Não pense que você precisa falar palavrão para falar de Jesus para quem fala palavrão. Eu posso estar num ambiente que eles falam palavrão com um objetivo: ser médico. Se eu não for médico ali no meio daqueles pacientes, então não fique. Você sabe, quando eu fazia a faculdade, o pessoal chamando eu para aqueles... tipo assim, juntava a sala e ia para uma chácara, tal. E tinha um rapaz na minha sala que era muito bem sucedido, e o pai dele tinha uma casa boa numa chácara. E sempre eles iam lá e me chamavam e, poxa, eu nunca ia. Aí um dia insisti, eu falei, nossa, não tem jeito, vou ter que ir. Aí meu pai tinha padaria, eu peguei, levei 2 tortas bonitas, assim, uma de maracujá e uma de morango, para a chácara. Cheguei lá com aquelas 2 tortas assim, né? Aquele monte de gente, já gente sem camisa, e 2 caras dentro de uma piscina de bolinha, lá numa bagunça. E eu percebi, falei, nossa, mas isso aqui não tá normal, né? Daí veio uma mulher, lembro até hoje, a mais velha da sala, a Neuzinha. Ai, Bruno, que bom que você veio. Eu falei, eu trouxe 2 tortas. Ela falou, tá bom. O que você vai beber? Eu falei, dá um refrigerante. Tá bom. Daí voltou e falou, não tem. Eu falei, então um suco. Foi. Você acredita que acabou? Eu falei, então dá água. Daí ela foi e voltou e falou, só tem da torneira. Eu falei, mas vocês estão bebendo o quê? Daí ela falou, cerveja, uísque e tal. Eu falei, meu Deus, e eu trouxe 2 tortas, uma de maracujá e uma de morango. Esses caras vão tacar em mim essa torta. Daí foi eu e mais um amigo, né? Que inclusive é um pastor também. Foi consagrado pastor. Nós sentamos assim, ficamos nós 2 lá. Aí veio um rapaz, ele colocou assim a cerveja no chão e conversando com a gente. Daí ele ia pegar a cerveja no chão e fazia assim. É mesmo, Bruno? Não conseguia nem achar a cerveja, tão bêbado que estava. Aí eu sei que eu fiquei lá 10 minutos e fui embora. Por quê? Porque se eu não posso ser médico num ambiente como esse, é melhor eu não ficar. Está entendendo? Pecador não é condenado. Pecador é paciente. Mas o pior paciente é aquele que não entende que tem uma enfermidade. Se eu vou num ambiente que não é um ambiente santo, só tem um objetivo: ser médico. Se não for para ir e ser médico, nem vá. Jesus falou, olha, é eles que precisam de remédio. É eles que precisam de ser sarados. Você, meu irmão, não precisa conhecer toda a Bíblia para ser médico. Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa ter para ser um bom médico como Jesus? Contar o remédio que te curou.
Porque todo mundo é um pouco médico, é ou não é? Você tossiu perto de alguém... E o que é isso aí? Não sei, é uma tosse, é alérgico. Toma... Celestamine, tá vendo? Ah, mas dá sono. Não, toma Celestamine e toma água, aí tira o sono. Não, todo mundo, dor de cabeça. Oh, peraí, cadê minha bolsa? Minha bolsa que você toma. Você tem, todo mundo é ou não é assim? Tá com... Ai, tô com a perna inchada. Você bateu? Não, ficou inchada. Tem um negócio que vende na Casa da Terra ali, que você passa, vai massageando assim, quando você vê, passou. Todo mundo sabe um pouquinho de medicina. Por quê? Porque todo mundo tem algum tipo de experiência com medicina. Jesus aqui fala, olha, eu estou no meio dos pecadores, porque é aqui que precisa de médico. Você não precisa fazer medicina para receitar o AS infantil, a Neosaldina, o Polaramine, Celestamine. Você precisa ter apenas a experiência de um dia ter tomado. Você já tomou de Cristo? Então você pode ser médico no ambiente dos pecadores. Simples. Você não vai fazer uma cirurgia, porque a Bíblia diz assim que quem opera é o Espírito Santo. É Ele que opera, é Ele que transforma, é Ele que convence. Portanto, você não precisa ser um cirurgião, porque é Ele quem faz. O que eu preciso fazer? Só contar a experiência que eu tive com o medicamento que o médico me passou. Sendo assim, você pode ser médico na sua casa, você pode ser médico na rua, você pode ser médico na casa lotérica, você pode ser médico na sua empresa, você pode ser médico dando um abraço, porque tem pessoas que são curadas apenas com um abraço. Tem ou não tem? Tem. Você dando um abraço, você pode curar alguém, e você se tornou um médico, porque você só tem autorização para estar num ambiente de pecadores se você for médico. Você é médico? Sim ou não? Sim, eu sou médico. Você sabe que eu voltei ontem de São Paulo, cheguei aqui, era um pouco mais de 6 da tarde. Eu estava ali sentado e estava procurando passagem para mim ir lá para São Paulo. Por quê? Porque eu quero ser médico no meio da família do meu pai. São 8 irmãos. De todos os 8, se eu não me engano, uma vai na congregação cristã. Os outros não. Eu sei que eu teria uma oportunidade de ir lá e poder falar alguma coisa. Eu quero ser médico. Se eu tiver condições de ir, eu vou. Por quê? Porque eu quero estar no meio daqueles que muitas vezes os religiosos acreditam que são condenados para ser médico. Tem lugar melhor para pregar a palavra do que num velório? Por que as pessoas choram no velório? Você já parou para pensar? Não é só de saudade. É porque todo mundo sabe que um dia vai estar lá. Hora ou outra, vai estar rodeado de gente, quem vai estar lá deitado vai ser eu. Aí sabe o que as pessoas fazem? Choram. Chora de saudade, mas pode ter certeza, todo mundo está avaliando, um dia eu vou estar lá. O próprio Jesus falou, é melhor ir na casa que tem velório do que na casa que tem festa. Olha só que coisa. Aí, a Bíblia continua, no versículo 33. E eles lhe disseram... Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Olha, qual era a crítica qual era a crítica dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei? Primeiro, lembra lá? O homem desceu pelo teto e eles falaram, quem é você para dizer que ele está perdoado? Aí não conseguiram pegar Jesus com isso, foram para onde? Para comida. Está sentando aí no meio dos pecadores para comer? Jesus fala, é eles que precisam de médico. Aí eles vão para outro lugar. Qual lugar? Olha, os discípulos de João fazem jejum. Os discípulos dos fariseus fazem jejum. Mas os seus discípulos são comilões e beberrões. Aí Jesus responde, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus está dizendo o quê? Olha, eu sou o noivo, eu estou aqui hoje, não tem motivo para jejuar, tem motivo para festejar. O noivo está na festa,
Não é para jejuar, é para festejar. Vai chegar o dia que o noivo vai ser retirado. Aí jejua, mas enquanto o noivo está aqui, é festa. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus quer dizer o seguinte: eu vim para fazer a vida desses pecadores uma festa de verdade. E não essa mentira que eles estão vivendo. É por isso que eu estou aqui. É para comer, é para beber, é para viver, é para sorrir, é para abraçar. É para viajar, é para passear, é para fazer as coisas da vida. Por quê? Porque eu estou aqui. E você sabe que Jesus morreu, mas ele falou: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós nos tornamos templo do Espírito. Nós somos revestidos de Cristo. Então quer dizer, por fora, quando Satanás nos olha, assim como quando Deus nos olha, ele vê quem? Cristo. Porque a Bíblia diz que nós fomos revestidos de Cristo. Na cruz o sangue nos cobriu. Agora, quando o diabo olha para mim, ele não vê o Bruno, ele não vê o Diego, ele não vê o Renan, não vê o Anderson, não vê a Cris. Quando o Senhor olha para você, ele vê o próprio Cristo. E por dentro o Espírito. Portanto, você tem autorização para viver bem, para viver na companhia do noivo. Você precisa entender isso, porque tem muitos religiosos que acham que a vida com Deus só é de Deus se for triste. A vida com Deus só é de Deus se for derrotada, e é mentira, isso é uma mentira de Satanás. Nós fomos para um acampamento, não teve pregação, não abrimos a Bíblia lá, nós demos risada, comemos costela, tiramos sarro um do outro. Daqui a pouco nós estávamos lá numa roda, apareceu um homenzinho cantando uma música lá, igual o José Henrique Milionário, né? Vocês lembram? Nós demos risada, aquilo não mudou a realidade, a nossa realidade, nós continuamos sendo filhos de Deus, bondoso, alegre, nos divertindo. Por quê? Porque o noivo está comigo. E se o noivo está comigo, eu tenho motivo para me alegrar, eu tenho motivo para festejar. Como está falando de jejum aqui, deixa eu abrir um parênteses para falar sobre jejum. O jejum, irmãos, quando eu me abstenho de comida, jejum é de comida, tá? Quando você vai no médico, o médico fala assim: ó, você precisa tirar sangue, vem de jejum, você vai sem assistir TV? Vem de jejum, então tá bom, coca eu não tomo. Vem de jejum é o quê? Sem comida. Qual que é a ideia de jejuar? Se eu não como, automaticamente a minha carne está morrendo. A partir do momento que eu paro de comer, a minha carne está morrendo. Aí eu vou e almoço e reabasteço. Aí eu vivo com a força daquela comida. Quando chega na janta, a força do almoço já diminuiu. Eu tenho que comer de novo para reabastecer, dormir, acordar e tomar o café. Você vai reabastecendo, sim ou não? Quando você fica de jejum, você não se alimenta. Automaticamente a sua carne está morrendo. O jejum não serve para mudar a ideia de Deus. O jejum serve para você ser alterado, não para Deus ser alterado. Eu estou jejuando para Deus me dar um carro. Está errado. Porque o jejum não serve para mudar a ideia de Deus. O jejum serve para alterar quem você é. É para isso que serve o jejum. Não adianta eu ficar sem comer e orando: Senhor, eu quero comprar aquela casa. Oh Deus, o Senhor está vendo que eu não estou tomando coca, Pai, para me comprar a casa. Você imagina Deus olhando para você e falando: olha, já tem 2 meses que ele não toma coca, deixa eu dar a casa de 300 mil para ele. Faz sentido? Não faz sentido. O jejum que eu faço é para que a minha carne morra e o meu espírito apareça. Portanto, se eu estou de jejum, é para mim buscar o Senhor. Não adianta eu fazer jejum, ir lá para a minha máquina lá de fresa, na caldeiraria, e ficar trabalhando morrendo de fome. Cai um martelo no pé, o cara xinga até a 3ª geração de sei lá quem. É que nem a mãe falou assim: o pai, né, foi fazer jejum, o filho chegou da escola e a mãe falou: ó, não fala com seu pai hoje que ele está de jejum. Ué, como é que pode? Jejum é para estar próximo de Deus. Não fala com seu pai que ele está nervoso, ele está fazendo jejum. Faz sentido? Não faz sentido.
O jejum vai só evidenciar o que você tem por dentro. Portanto, jejum não é para mudar a ideia de Deus. Eu não faço jejum para levar 60 pessoas para o encontro. Eu faço jejum para mim estar sensível à voz do Senhor, para quando eu estiver ministrando no encontro, tenha canal livre do Senhor, não tem carne, não tem carnalidade interrompendo. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Aprende isso na sua vida, senão não é jejum, é só dieta. Você fica sem comer, chega meio-dia e fala, oh meu Deus do céu, que fome. Senhor Jesus, está aqui o jejum, eu aguardo ansiosamente pelo presente que o Senhor vai me dar por eu ter ficado 7 horas sem comer. Mas, pensa um pouco, você vai ver que não tem nada a ver um negócio desse. Ou tem. Jejum é, a minha carne morre, meu espírito aparece. Eu deixo de comer comida para comer comida espiritual. Eu não estou comendo arroz, feijão, carne, tomando refrigerante, tomando café, comendo pão. Em contrapartida, eu estou me alimentando da palavra. Eu vou no banheiro, 10 minutos ali na empresa, leio um capítulo da Bíblia, oro. Senhor Jesus, o Senhor comia com os pecadores. Oh Deus, eu estou fazendo jejum porque eu quero que a minha carne morra. Porque o Senhor é o médico, o Senhor é quem governa na minha vida. Volta para trabalhar. Porque senão não faz sentido. Aí o texto continua aqui, ó. Então lhe contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Olha só, isso aqui Jesus está falando para quem? Para os pecadores? Para quem que Jesus está falando? Para os religiosos, para os mestres da lei e para os fariseus. Jesus deu 4 exemplos aqui. O primeiro exemplo... Nossa, já... não, eu vi errado. Falta 20 para as 11, é isso? Jesus deu 4 exemplos aqui. Primeiro, ele falou o quê? Sobre o médico. Para os fariseus. Depois ele falou sobre os noivos. Para os fariseus. Terceiro, ele falou sobre a roupa. Ninguém faz remendo em roupa velha com remendo novo. Você não entendeu ainda? Então vou usar outro exemplo. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque o vinho novo vai fermentar, ele expande e rompe o tecido, que é um tipo de couro, que é onde fica o vinho. Então, vinho novo, odre novo. Vinho velho, odre velho. Jesus está falando isso para os fariseus. O que Jesus está dizendo? Eu não posso fazer nada novo em vocês se vocês continuarem pensando velho. Como é que eu vou fazer remendo em roupa velha? A roupa velha vai rasgar e o remendo vai ficar, porque a roupa está velha. Não dá mais para usar. Então Jesus diz o seguinte: muda a mentalidade. Como é que eu vou colocar vinho novo? Como é que eu vou encher vocês com algo novo? Vocês não podem, vocês têm que ficar velho com vinho velho. Porque se eu pôr o que é novo, que eu dei para os meus discípulos, imagina os fariseus aqui, eu não posso dar para vocês o que eu dei para esses discípulos, os discípulos comendo. Eu não posso dar para vocês o que eles têm. Por isso vocês acham estranho. Se eu der para vocês o que eles têm, vocês morrem. Por quê? Porque vocês não vão aguentar. A mente de vocês tem que renovar. Você sabe que o vinho era colocado dentro do odre. O odre era como se fosse uma sacola de couro. Quando o vinho entra, ele naturalmente vai fermentar, sim ou não? Aquela sacola de couro estica, que fica dura, enrijecida. Depois, aquele fermento vai diminuindo, porque vai formando o vinho naquele suco de uva. E aí o odre diminui o tamanho. Ele enrijeceu, esticou, agora ele diminui. E aquele odre novo já não pode ser colocado vinho novo. Porque se ele esticar de novo, vai romper.
Vai rachar. Então Jesus olha para os religiosos e diz para os religiosos: eu não posso dar o novo para vocês, porque a cabeça de vocês é velha. Se eu der o novo, como eu dei para Pedro, lembra? Quem lembra de Pedro? Pedro pescava, olha aí, agora pesca homens. Esse mesmo homem aí que vocês vieram para participar da festa, que é Levi, o que ele fazia? Cobrava impostos. Agora ele é o quê? Um discípulo meu. Mas eu não posso dizer isso para vocês. Eu só posso dizer isso para odres novos. Por quê? Porque tem um vinho novo para o odre novo. Mas para o velho eu não posso te dar. Olha aqui para mim. Sabe por que muitas vezes você não recebe o melhor de Deus? Porque a sua mente é velha. Porque sua mente está enrijecida naquilo que é velho. Vou dar exemplos simples. Talvez você aprendeu com a sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você, que chinelo virado ao contrário a mãe morre. Quem já ouviu isso? E tem gente que acredita nisso. Desvira esse chinelo, eu não posso ver chinelo virado. Por quê? Senão a mãe morre. Eu acho que eu já falei aqui, na casa da minha avó, não essa que faleceu, a mãe da minha mãe, dia de chuva você ia na casa dela, parecia que estava num castelo mal assombrado. Os espelhos estavam tudo tampado com um lençol. Porque se relampear e você olhar no espelho, a boca entorta. Não é assim? Olha, tem um monte de coisa que não tem o menor sentido. Quando o filho nasce, não pode isso, não pode. Não lava o cabelo. Lua nova, lua cheia, lua velha. De sexta não pode, quinta não é, sexta-feira 13. É um monte de coisa que não é patrimônio da humanidade burra. Mas você acredita naquilo, aí você não desfruta. Está entendendo? Não desfruta. Isso aqui, e viajar de avião? Não, isso é coisa para rico. Estava vendo passagem aqui, R$132 para ir para São Paulo. Mas aí, a sua mente diz que só anda de avião quem é rico. Tem gente andando de avião, abrindo marmita e comendo dentro do avião. Muda a sua mentalidade. Estou aumentando o nível aqui. Aí você pensa assim, que você vai ser abençoado se você não pecar. Então você fica o tempo inteiro se vigiando. Aí você chutou o cantinho do sofá com o dedinho e falou, e xingou lá. Que porcaria, quem que pôs esse sofá? Eu falei para não pôr. Aí você percebe, perdi a bênção. Fiz pecado. Aí você pensa que é igual aqueles presidiários que não dá para marcar quantos dias está preso e fica arriscando assim. Um pecado. Aí você está tranquilo andando na rua, alguém passou na sua frente lá com o carro, te fechou, você mete a buzina e manda ele para o inferno. Estou sendo bondoso, hein? Que eu sei que você manda ele para lugar muito pior. Vai para o inferno! Agora eu perdi a bênção mesmo. Outro pecado. Não estou dizendo que você pode fazer o que você quiser. Eu só estou dizendo que Deus não te ama pelo que você faz. E Ele não te ama menos pelo que você fez. Ele te ama pelo que Ele vê em você. E quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Mas a mente do homem está relacionada com isso aqui. Eu só posso ser abençoado. O encontro com Deus só vai ser bênção se eu jejuar, e se eu orar, e se eu fizer. Não é assim. O encontro com Deus só é bênção, porque é o encontro com a pessoa que é bênção. Não é por causa do tanto que eu oro. Não é por causa do tanto que eu jejuo, não é pelo que eu faço. Eu oro, jejuo, não xingo no trânsito, não brigo, não bato na minha esposa, porque eu sou a imagem de Cristo. É a minha nova natureza. Não é mais a natureza antiga. A natureza antiga morreu, agora é uma nova natureza. A natureza antiga xingaria, mas eu sou nova natureza. Aquele homem morreu, está enterrado. Agora eu sou uma nova criatura, é isso que as coisas que se passaram ficaram para trás. Renova sua mente. Renova sua mente, por exemplo, sobre a questão financeira. Pare de pensar que o dízimo vai para o bolso do pastor. É ilusão, é loucura, é doença. É uma tática de Satanás. Domingo passado, nós batemos o recorde no culto aqui, aleluia.
Inclusive falei para a pastora Bruna, começar a pôr você mais vezes para pregar. Que ela pregou, veio 162 pessoas no culto, domingo passado. Uma bênção. Sabe quantos irmãos que são dizimistas? 45. Nós temos 45 irmãos dizimistas. Um mês ou outro chega a 60 irmãos. Não estou falando isso para cobrar os irmãos, não. Porque o Senhor tem nos abençoado. Eu estou dizendo isso para você que não entende o dízimo, comece a entender o dízimo, porque a sua mente está embrutecida no entendimento errado. E o Senhor não pode pôr vinho novo em odre velho. Aí você não pode experimentar de coisas boas. Ou melhor, deixa eu refazer a frase. Você não pode experimentar de coisas ainda melhores que você já experimenta. Por quê? Porque a sua mente está bloqueada. Está entendendo? Não passa daquilo. E o Senhor tem para abençoar. Mas ele fala assim, eu posso dar para os discípulos, ó, eles podem comer, eles podem viver, eles podem ter tudo isso, mas eu não posso dar para você. Por quê? Se eu te der, você explode. Porque odre velho não recebe vinho novo. Renova o entendimento. Se você não renovar o entendimento, você não experimenta de coisas novas e boas e abençoadas, como diz Romanos 12:2. Põe para mim, por favor, Romanos 12:2. Olha que interessante, você não pode experimentar. O Senhor não faz remendo em roupa velha. É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Não ajusta. Não dá engrenagem. Por quê? Porque a mente está impregnada. Os fariseus não comem com pecador. A comida é boa, o ambiente é bom, tem coisas boas para eles, mas eles não se misturam. Em contrapartida, Jesus e os discípulos se misturam. Esses que não se misturam, esses que não experimentam de coisas boas, como os discípulos e Jesus experimentavam, questiona Jesus: quem é você para curar? Quem é você para perdoar pecados? Quem é você para comer essa comida com os pecadores? Jesus fala: sabe quem sou eu? Odre novo com vinho novo. Sabe quem são esses discípulos? Odre novo com vinho novo. Não pense que os discípulos de Jesus eram homens velhos. Poucos eram casados. A maioria eram jovens. Um dos discípulos de Jesus, que se chama Marcos, quando Jesus foi ser levado para a cruz, aquela muvuca, veio alguns guardas romanos para prender Jesus, Judas estava junto, aquelas tochas iluminavam as ruas. A Bíblia fala que João Marcos estava dormindo. Com aquele barulho todo, o alvoroço todo, ele acordou. E ele sai. E ele vem ver o que está acontecendo. Quando ele está ali olhando, a Bíblia fala assim que os homens reconheceram ele como um dos discípulos de Jesus, porque não era só Jesus que estava sendo perseguido. Os discípulos também se tornaram agora presas para os romanos. Então eles olham para Marcos e falam: ei, aquele ali, ó, pega ele que ele é um discípulo de Jesus. A Bíblia fala que os guardas correram e passaram a mão no ombro dele. Só que quando passaram a mão no ombro dele, ele estava de lençol. Por quê? Porque ele estava dormindo, sim ou não? Ele estava sem roupa. Sabe o que ele faz? Solta o lençol e sai correndo pelado. Vocês sabiam disso ou não? Ficar nu. Você acha que um senhor de 70 anos faria isso? Vou diminuir de 50, de 40, de 30. Marcos não tinha 25 anos, era jovem. Sabe por quê? O odre tem que ser novo para dar conta de receber o vinho novo. Se a mente é velha, se o formato é velho, não recebe. Não recebe, não vai. Gente, não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. O Senhor não faz remendo em roupa velha. Se a sua mente está embrutecida, se você acha que só é de Deus se for triste, você não recebe aquilo que o Senhor tem. O Senhor não pode te dar, você vai ficar preso na religião. E a religião é uma vida triste. Religião engana dizendo que você vai se conectar com Deus, mas é mentira. O único que pode conectar você com o Senhor é Cristo. Você não conecta com o Senhor. Você não vive com o Senhor. O finalzinho do texto fala assim:
Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Olha, uma hora esse conhecimento vai estar estabelecido, a realidade vai estar estabelecida, e aquilo pode ser provado. Talvez você não entende tudo que eu estou falando, mas você precisa vir ao culto, você precisa ir para a cela, para experimentar disso que eu estou falando, a sua mente renovar e você começar a viver tudo que Deus tem para você viver. Viva o melhor de Deus. Pare de se boicotar. Tem uma outra expressão que fala muito, o que é? Não é boicotar, é sabotar. Pare de se sabotar. Olha, o Senhor tem tantas coisas boas para você, pare de ficar preso nisso. Você é um dos pecadores que está sentado à mesa com Jesus. Não pense que você é bom demais. Não é pela sua bondade que o Senhor te abençoa. Nós somos abençoados pela bondade dele. Não tem nada a ver com a bondade nossa. Os fariseus acreditavam que eles eram abençoados por intermédio daquilo que eles faziam, da bondade que eles tinham. Mas é um engano. Você não é abençoado por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é abençoado pela bondade que o Senhor tem. Nós estamos sentados à mesa. Nós podemos nos alimentar com Ele. Nós podemos comer com Ele. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Hoje é um domingo de ceia. E eu deixei para falar sobre isso exatamente no domingo de ceia. Porque a ceia foi estabelecida quando Jesus sentou com os discípulos à mesa, poucos minutos antes dele ser pego para ser levado à cruz. Jesus comia com os discípulos, se alimentava com os discípulos. Nós podemos nos alimentar com o Senhor. O Senhor não é o meu inimigo, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Queria que os irmãos se preparassem com a ceia. Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor para que o Senhor traga revelação, Pai, aos nossos corações. Senhor, não queremos ser os religiosos fariseus que ficam presos, Senhor Jesus, em patrimônio humano que não tem nada a ver com a vontade do Senhor, Pai. Senhor Jesus, nós queremos romper com a tradição, Pai, para andarmos de mão dadas com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Pai. Rompa, Senhor Jesus, com o embrutecimento da nossa mente, Pai. Quebra, Senhor Jesus, todas as prisões estabelecidas, Pai. Nós queremos experimentar o melhor do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem vinho novo. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser um odre novo. Põe a mão sobre a sua cabeça, fala para o Senhor: Senhor, quebra todo o embrutecimento da minha mente. Senhor, tira toda a mentalidade, Pai querido, de pobre, de miserável. Não é isso que o Senhor tem para mim. Senhor, quebra, fala para o Senhor: quebra da minha mente, Senhor Deus, todo complexo de inferioridade, Pai. Quebra da minha mente, Senhor Deus, todo pensamento de que eu não posso, Senhor. Eu posso todas as coisas no Senhor, Pai. Eu posso todas as coisas no Senhor. Eu rompo com as prisões que foram estabelecidas pelos meus antepassados, e eu declaro a vida de Deus sobre mim, em nome de Jesus. Pode passar a ceia, irmãos. Vocês peguem, mas não tomem ainda, apenas segurem nas suas mãos, tá bom?